sou a Rafa Fustain da Mina, comprava livros. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, tô falando, nossa, ela só fala de crime, é só essa semana, porque eu estou em repouso, sei lá, vim aqui ficar com meu irmão, né, também meu irmão está aqui, na casa dos meus pais, e ele me indicou essa investigação criminal, porque eu já tava lendo os livros da Suzane, do Bruno e tal, e eu sempre gostei, então assim, no canal também tá cheio desse tipo de crime, but, né, o que aconteceu? Eu não conhecia investigação criminal, gente, aí vocês nunca me indicaram esse seriado que tem no Netflix. E são séries, né, que são faladas exatamente pelos peritos, né, então assim, pessoas especializadas que se envolveram com os crimes, né, pra investigar e tal. E eu achei fantástico. Então assim, o primeiro eu vou fazer esse vídeo separado, porque eu ainda não falei sobre esse caso, que eu tava pra ler um livro, ainda não li. Mas os outros, por exemplo, eu já vi que o segundo é da Ristoff, então de repente eu vou juntar com o outro pra não ficar super repetitiva, de repente não vou falar dos que eu já falei, não sei, vocês escolhem, coloca aqui embaixo o que vocês preferem. Esse vídeo não vai ficar muito grande, então vamos lá. No dia 29 de março de 2008, um crime chocou o país, mais um crime aí, né, hediondo. Por quê? Porque envolveu uma criança chamada Isabela de Oliveira Nardoni. Ela tinha na época 5 anos, estava prestes a completar 6. Ela era filha de uma moça que engravidou com 17 anos, né, desse pai, né, desse monstro chamado Alexandre Nardoni, e ele nunca quis a gravidez e tal, então tinha essa história toda. E esses casos, na verdade, algumas coisas que eu tô falando aqui não são citadas na investigação criminal, né, então eu vou falar mais ou menos o que foi falado lá e o que também, né, eu sabia da história da época. Porque, enfim, cheguei a ver várias reportagens e tal. Lá começa apresentando, né, os peritos, o legista, contando como é que começou tudo isso. A Polícia Civil lá de São Paulo começou a receber várias ligações do prédio do edifício London, né, que fica lá em São Paulo, dos moradores dizendo que tinham ladrões entrado no prédio e que tinham atirado, né, lá de cima, não sabia de que andar, uma criança de 6 anos ou 5. E ela estava, né, morta ali numa área ali comum do prédio. Essa criança era a Isabela, a gente veio saber depois, e o porteiro viu, então, né, começa ali toda aquela investigação e é recriado os fatos. Ali vai mostrar pra gente que o pai, né, o Alexandre Nardoni, que na época tinha 31 anos, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, de 24, eles estavam dentro da casa, né, num apartamento que tinha acho que dois quartos, 2 ou 3 quartos, e aí eles entram, eles estão dentro da casa e eles começam a fazer a comparação do que seria comum, né, os pais agirem no momento desse, se a criança realmente tivesse caído, porque entrou um ladrão e tal. A primeira coisa que estranha é que eles não ligaram pra polícia. As ligações que foram feitas pelos dois foi feita pro pai dele e pro pai dela. O que é muito estranho, né? Não avisaram a mãe também, nada, então não desceram, os dois não desceram ao mesmo tempo, né? Na verdade, ela ficou no apartamento ligando lá para as pessoas, deve ser contando o que eles fizeram, e ele desceu, né? E também não esboçou nenhuma reação e tal, né? Como se tivessem jogado a menina, então todo mundo começou a achar muito estranho. A menina não era comum no prédio, não era, todo mundo sabia quem era, nem o próprio porteiro sabia quem era ela, porque ela não morava lá, né? Ela ia de 15 em 15 dias ficar com os dois. E aí começa toda a questão de o que aconteceu e tal. E a polícia começa a duvidar da palavra do casal, porque começa a pegar algumas coisas, por exemplo, manchas de sangue. A mina tinha um machucado aqui que não tinha a ver com a queda, um machucado bem grandinho do lado, acho que direito, né, aqui em cima da sobrancelha, e foi visto depois. Ou seja, resumindo a história toda, para não ficar um vídeo gigante, eles descobrem que essa madrasta bateu na criança provavelmente dentro do carro, eles estavam voltando acho que num supermercado. E tinha mais 2 crianças, que uma acho que tinha 11 meses, a outra tinha 3 anos, então a de 11 meses estava na cadeirinha, a Isabela estava desse lado aqui, o menino outro estava aqui, né, que eram os 2 filhos do casal, e o casal estava na frente. Ela vira baixo na menina, sabe-se lá por quê, ela nunca confessou isso, né, e aí ela machuca a criança, na hora de saltar do carro, provavelmente o pai a pega, coloca uma fraldinha daquelas de criança na testa para estancar o sangue. Quando chega em casa, o pai então já solta, né, o lenço, né, e também parece que pela pressão que fez ele cobriu a boca da criança para ela não chorar, para ela não gritar. Ele pega então a Isabela e joga na sala. Com isso ela também quebrou um osso da vulva, quebrou o pulso. Enfim, gente, é atrocidade atrás de atrocidade. E aí parece que ela estava reclamando e tal, essa mulher veio, essa monstra, ela pega e esgana a Isabela. E aí quando ela tá desfalecida, a ideia maravilhosa do pai, que é?
né? Em vez de avançar nessa mulher que matou a filha dele, não. Ele pega e corta a rede do quarto das crianças e alega que a criança, né, foi jogada lá de cima. Também teve uma versão que parecia que ela que tinha cortado e tal, mas aí, enfim, a polícia analisando disse que era impossível ter cortado uma tela tão grande, ela não teria força pra isso. Começa a encaixar o quebra-cabeça, onde a blusa que ele tava tem exatamente as grades, né, daquelas telas de proteção, o desenho. Começa a ver que dentro da casa tem várias roupas para lavar, a casa tá super desorganizada, mas uma fralda está limpa, e essa fralda, quando usa o reagente, tem sangue. No reagente também tem no chão, né, o sangue da menina escorrendo. Ou seja, ela já teria, se ela tivesse ido direto quando ela foi jogada, ela não estava morta ainda, mas ela morreria por falta de atendimento médico por causa da asfixia. Ela tinha alguns sinais que não condiziam com a queda em si somente, né? Condiziam também com os maus tratos que ela sofreu antes no apartamento dentro do carro. Em todo momento os dois negam, em todo momento os dois alegam que tinha, né, eles fazem assim, né, um casal perfeito. E esses casais perfeitos e macabros, gente, geralmente quando eles são presos, eles não duram muito tempo. Então eles trocaram cartinhas durante um ano, depois um começou a, né, a atingir o outro, a mudar depoimento e tal. O Nardoni pegou 31 anos de cadeia, é maior por ter um parentesco e tal, não tendo super de lei. E ela pegou 26 anos e 8 meses e a Bonita já está em regime semi-aberto. Inclusive, as companheiras dela são a Matsunaga e a Ristoff. Então, assim, só gente da melhor qualidade, né? Seja assim, né? Porque devia já tá tudo no colo do capeta. Mas, enfim, eu adorei esse formato da investigação criminal. Eu pretendo assistir todos. Não sei se eu vou contar todos pra vocês, só se vocês gostarem. E é um crime que você fica, gente, você, né, imagina a mãe, você entrega seu filho pra passar o final de semana com o pai, você tá confiando que aquele pai é um protetor pro seu filho, mesmo que a madrasta seja uma louca, e esse pai é condizente com a maldade, ele tem zero emoções com a garota ter morrido. É muito cruel, assim, sabe? Uma pessoa dessa pra mim não é ser humano, né, gente? É monstro mesmo, é demônio, sei lá o quê. Então, pra mim, esse caso também foi muito marcante na época, né? Eu enfim, já era adulta e já assisti tudo que dizia e chorei muito com a mãe dando depoimento e tal. Acompanhei a mãe dela falando, né? Querendo que eles pagassem. Enfim, a nossa lei realmente não é de acordo com o que eu acho que deveria ser. Acho que essas pessoas nunca deveriam deixar a cadeia, não deveria ser dada segunda chance pra quem não deu segunda chance a uma criança de 5 anos. Mas, enfim, né, não vou conseguir mudar. Enfim, super recomendo Investigação Criminal, então se vocês ainda não assistiram, corre lá pra assistir. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo grande, vou ficando por aqui, tchau.